você falou cobra. Eu tenho uma aflição de cobra. Todo mundo tem. Cara, não, tem gente que gosta, né? Mas a maioria acho que... Acho que existe. E por que essa coisa tão... porque é o bicho peçonhento. Começa a falar que peçonhento já não soa tão fofo, né? Ninguém fala, ó, seu peçonhento. Então, como é que você trata uma relação? Como é que a cobra... A gente tem cobra peçonhenta e cobra não peçonhenta. Ah, é? Não sabia. O que é peçonhento? Peçonhentas são as venenosas. Ah, eu não sabia. Pra mim, peçonhento é essa coisa lá. Não. Peçonhento é o veneno. Não sabia. Você sabia, Anthony? Sabia nada. Então... eu não sabia. Essa você não vai poder ter em casa, né? Eu não sabia. O que tem em casa são as cobras que podem te morder E nada acontece. Depende. Que Depende do morde sem tamanho veneno, dessa cobra, né? só machuca. Por exemplo, eu fui fazer um curso uma vez de manejo de silvestre. E tinha a parte de manejo de cobra. E eu tava nesse curso e tinha uma moça que levou uma jiboia. Enorme, imensa, ela era enorme. Que engole o sujeito, né? Então, e todo mundo achou estranho, porque eram poucos alunos. E essa cobra ficava perto de mim. Ela começou a ficar muito perto de mim. E aí o professor chegou pra mim e falou assim, ela tá te rodeando muito. Aí eu falei, então, mas eu não sei porquê. Ele fez assim, você tem rato? Aí eu falei, tenho. Eu falei pra ele, eu tenho 5 hamster. Ele falou, você manuseou esse rato hoje? Eu falei, sim, então eu corre, tenho uma que fica em mim o tempo todo. Ele falou, então é isso. Ele tá sentindo esse cheiro e você tá virando uma presa. Só que a gente tá falando de um bicho enorme. Enorme. Você ia virar uma presa? E aí pode ser que minha boca não vai acontecer nada, porque tem gente lá, mas pode ser que ela se enrole em mim e acabe me machucando, né? Ela vai me abocanhar e vai se enrolar. E aí foi engraçado que eu tive que trocar minha blusa. Aí a gente passou tudo álcool em mim e mesmo assim eu não pude fazer o manejo dela em nenhum momento da aula. Porque ela sentia o cheiro. Olha que doido, né? Meu Deus. Mas quando eu trato do mesmo jeito. O que aparece nesse animal é o que a emoção do tutor e a gente vai trabalhar. Porque eu falo o seguinte, quem tem esse tipo de animal é gente que gosta de cuidar. Porque, primeiro, que é caro. Segundo, porque você precisa de uma dedicação imensa de manejo, porque você tem que ver temperatura, porque eles não regulam temperatura. Então, todo dia essa temperatura tem que mudar. Você tem que ver a questão da umidade por causa da pele. Você tem, muitas vezes, que criar o próprio alimento. Por exemplo, você vai ter um gecko. Sabe o que é um gecko? É aquele lagartinho que dá risada, né? Para você ter um gecko, você tem que criar a barata. Nossa. Porque ele come barata. Então, uma vez eu ganhei um. Aí a menina falou, você tem que fazer um lugar na sua casa para criar barata. Eu falei, mas nunca. Nunca. Você não pode dar morta, porque ele tem que ter o instinto da caça. Então, a pessoa que vai ter um bicho desse, um bicho diferenciado, um pet não convencional, é quem gosta de cuidar e quem tem dinheiro para manter o animal. Então, às vezes, o vínculo, ele é maior do verdade. que um cão e gato. Porque muita gente fala assim, o gato morreu, eu vou em algum lugar e adoto. Hoje, uma cobra, tem aves que são caríssimas, né? A gente tá falando aí de aves, às vezes, de 30 mil reais, 40 mil reais legalizada. Então, a pessoa que tem um bicho desse vai cuidar, vai fazer o manejo correto. E até mesmo essa questão a relação melhor, porque às vezes com o cachorro, com o gato, esqueci de dar comida, eu dou comida depois, eu dou agora. Não, com esses bichos não pode. Tem que ser tudo certinho, né? O tempo certo de comida, por exemplo, não comem todos os dias, né? Então, dependendo da idade de uma cobra, ela vai comer tanto por semana. Aí você vai ter que primeiro alimentar de ratinho neonato, depois de ratinho normal. Então, é tudo diferenciado. Então, você acaba tendo um vínculo de cuidado com ele muito maior, às vezes, do que um cão e gato. Nossa, mas e aí, a questão de tratar a relação? Por que te chamaram pra tratar da relação com uma cobra? O que ela tava fazendo? Ela tava com um problema de ovo retido. Ela tava com problema de ovo retido. E aí a gente fez todo um trabalho e era tão engraçado que era ela tinha ligação com a mulher do cara. Ela gostava da esposa do cara que tratava ela. Diz que ela tinha adoração. E essa moça, ela tinha problema de engravidar. Olha que doido. Meu Deus! Ela tinha todo um problema, era todo um problema de trauma que ela tinha. E aí a gente foi trabalhando essas emoções, obviamente. A cobra... Todo o tratamento que eu faço, ele é assistido
E por trás, né, primeiro vem todo um trabalho convencional. Então, nenhum trabalho assim, alguém chega para mim, não faz mais um trabalho, não vai mais no veterinário, para de tomar remédio e vamos trabalhar. Não. Então, tem todo o acompanhamento de veterinário. Ela teve, sim, que passar por um processo cirúrgico para retirada desses ovos, mas a gente foi trabalhando tudo junto. E aí, uma vez a retirada do que estava retido... Os próximos não houveram retenção. Não houve retenção. Mais nenhum problema. Que incrível. Uma vez eu tratei um papagaio, foi um dos primeiros animais não convencionais que eu tratei. Era um papagaio com problemas de artrose. Ele tinha o pezinho todo torto por causa da artrose. Era um papagaio que estava quase há 40 anos na família. E eles têm esses probleminhas, às vezes, de artrose, porque antigamente a gente alimentava papagaio com girassol, né? Era só girassol. E faz super mal. Super mal. Esses tipos de ave tem que comer semente uma vez por semana, no máximo. O resto é frutinha, né? O resto hoje a gente tem ração extrusada, balanceada, né? Pra eles, com processo de cálcio, minerais que não tem, né? Você ofertar só semente pra uma ave é como se você estivesse dando batata frita todo dia pra ela comer. Não, nem faz isso. E aí eu tratei ela era uma ave que estava com acompanhamento veterinário, por causa de deficiência mesmo. O meu filho só come batata frita. Mas vai falar, meu Deus. Ele tinha um monte de deficiência de mineral, enfim, né? Tava fazendo todo o balanceamento. E a gente começou a tratar essa patinha dele com artrose com terapia vibracional. 100% não ficou, mas ele ficou com a patinha boa para pelo menos conseguir pegar no puleiro. Olha, corrigiu então. A gente foi começando a fazer o trabalho fora de casa e o trabalho com a tutora, principalmente com cromoterapia. Que legal! Que aliviava a dor e ajudava a fazer o movimento, porque ele era um papagaio muito bravo, ninguém manuseava ele, de hipótese alguma, só ela conseguia fazer as coisas nele. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma fisioterapeuta que ensinava a tutora a mexer no pezinho para fazer a fisioterapia em casa, porque senão ele arrancava os dedos de todo mundo. Meu Deus! E aí a gente fazia os processos da fisio, depois da fisio a gente fazia a cromo e fazia o trabalho em casa todo voltado para o processo de articulação, de ossos, de regular o metabolismo. E ele tá super bem. Mas ele ficou assim por conta de alimentação, também então. Também por causa de alimentação e também já por conta da idade, mas né? Não teve nada de algum mal-estar na família? Então, aí a gente tratou. E olha que louco, ele era papagaio do pai da menina, o pai dessa menina morreu e o pai da menina tinha artrose. Puta! E ela ficou com o papagaio para cuidar. Só que esses psitacídeos, eles são monogâmicos. Então, por isso que eles são muito bravos com um monte de gente e só não são bravos com uma pessoa. Porque aquela pessoa, para ele, é dele. É a alma gêmea dele. É como se fosse a alma gêmea dele. E o pai dessa menina morreu, ele ficou bravo, possesso, não queria mais ninguém. E aí a gente tinha todo esse problema de manejo com ele. Mas ele tinha na família o processo articular. E essa pessoa que tem o papagaio, ela tem um problema grave de fascite plantar. De? Fascite plantar. Que é isso? Que é uma inflamação na fáscia do pé. Olha que doido. Meu Deus, é tudo extremamente ligado. Tudo ligado.